Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A história da humanidade está repleta de conflitos armados. Hoje mesmo celebramos o Dia da Vitória, que assinala o final da Segunda Guerra Mundial com a rendição incondicional das forças alemãs na cidade de Rheims. A verdade é que hoje vivemos num mundo muito mais multipolar do que naquela época, o que faz que, em todo e qualquer conflito, o papel da comunicação social seja essencial para entendermos aquilo que se passa. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para o mês de maio, à deriva. E à deriva é como nós ficamos sempre e quando a comunicação social não faz de facto o seu papel, sempre e quando a comunicação social está uniformizada, sempre e quando não temos referências nem fontes suficientes que nos permitam pegar nessa informação e decidir o que é que nós realmente pensamos de uma determinada situação. Mas voltemos aos conflitos armados. É porque não é de todo novidade este conflito russo-ucraniano. E para além de não ser novidade, não começou de todo com esta operação militar especial. É que o que mais surpreende talvez não seja a própria operação. Foi o silêncio durante anos, a pouca importância que os meios de comunicação social davam àquilo que já acontecia. Mas, iniciada esta operação militar especial, ato contínuo, o que é que faz o Ocidente livre e democrático? Censura, como é óbvio. Censura meios de comunicação social como a Repli. Censura jornalistas que não tenham a opinião formatada ou aquela narrativa que está de acordo com a narrativa geral. As únicas opiniões que são aceites são aquelas que validam aquela que é a narrativa que alguns desejam que exista. Recordo as palavras de Nelson Mandela, que dizia: a imprensa livre é um dos pilares da democracia. Pois é, Nelson, mas lamento dizer que esse pilar está a ser demolido. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa de segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de conversa. É nosso convidado de hoje, precisamente um jornalista, Bruno Amaral de Carvalho. Muito boa noite, Bruno. Obrigado por estares aqui connosco, ainda antes de situarmos a tua atividade no último ano, sensivelmente, ou mais que isto. Mandela disse algo que eu creio que ao longo dos últimos anos, e começa quase na pandemia, eu vejo com alguma preocupação. É que se realmente a imprensa livre é um pilar, há uma série de máquinas a tentar demolir esse pilar. Boa noite. Eu começava, antes de mais, por agradecer o convite, mas simultaneamente por responder essa pergunta, esse comentário, porque, de facto, durante muitos anos,
Nelson Mandela foi apresentado por muitos meios de comunicação social como sendo terrorista na sua luta pela libertação da África do Sul, do apartheid, posteriormente abraçado como um herói pelo mundo inteiro, inclusive por aqueles que antes o consideravam terrorista, não é? Naturalmente que a comunicação social tem um papel fundamental, porque tem um papel informativo, mas também tem um papel formativo, forma opinião. E é por isso que é tão perigoso que a comunicação social fale apenas a uma só voz, como aconteceu em muitos casos na história, não só agora, mas em muitas ocasiões, e acaba naturalmente por condicionar aquilo que é chamada opinião pública, muitas vezes a opinião publicada, mas que tem esse poder, e tendo esse poder, naturalmente, tem que ser regulada, tem que ser vigiada por nós, cidadãos, e também pelas instituições, e não pode ser deixada apenas à mercê dos grandes grupos económicos e financeiros, por exemplo, como acontece na maior parte dos casos. A partir de determinada altura, aquilo que é informação passou a estar mais subjugada à lógica do mercado, ou seja, à lógica das audiências, da publicidade, e a partir daí, esse é que é o grande problema, a partir daí o critério deixa de ser o que é importante, o que é verdade, mas mais o que é que choca, o que é que pode atrair mais telespectadores, por exemplo, e nesse sentido nós vivemos esse perigo, não é? O perigo de querer mais chocar do que informar, mais apresentar opinião do que informação. Olha, há uma história muito interessante e lembrei-me agora, à medida que ouvi as tuas palavras, não sei se foi na década de 90, se no início da década de 2000, por causa de uma reportagem qualquer relativamente ao grupo Espírito Santo, de imediato a ameaça de Ricardo Salgado era retirar toda a publicidade, não só o banco, mas acima de tudo o grupo que controla todos os interesses do Espírito Santo, de uma determinada editora, não é? Sim. Portanto, é isso que muitas vezes a comunicação social tem que lidar. Não é pura e simplesmente com a notícia, mas é com o impacto que aquela notícia pode ter na sua própria sobrevivência. Sim, e no fundo nós estamos a falar de autocensura, não é? Estamos a falar de órgãos de comunicação social que se veem obrigados, de jornalistas que se veem obrigados a não publicar determinadas notícias ou publicá-las de forma diferente para não afrontar aqueles que ou são os proprietários dos próprios meios de comunicação social ou, eventualmente, aqueles que pagam publicidade. Eu lembrava um caso curioso, aqui há uns anos, se calhar há mais de 10, 15 anos, em que vários jornais de diferentes órgãos de comunicação social terem aparecido todos com a mesma publicidade do mesmo banco no mesmo dia, não é? Isto mostra também a força que o mercado tem dentro da comunicação social e mostra também a necessidade que nós temos de tentar ao máximo combater isso. Combater isso porque se queremos uma informação verdadeiramente livre, objetiva, imparcial, dentro do possível, nós temos de trabalhar para que essa comunicação social seja verdadeiramente livre desses constrangimentos. E isso também se combate, neste caso, dentro do conflito que agora existe, dando os dois lados ou noticiando os acontecimentos dos dois lados. Tu crês que, e já lá vamos então àquilo que foi a tua presença em várias zonas deste conflito russo-ucraniano, tu crês que a reação da Europa ao censurar logo meios de comunicação social russos, jornalistas russos e opinion makers que tinham uma visão diferente da Rússia, é uma demonstração dessa falta de pluralismo? Eu acho que se nós acusamos a Rússia de censurar, de fechar jornais, de prender jornalistas, parece-me um sinal de hipocrisia repetir esses comportamentos. Porque o facto é que a Europa, a União Europeia, tem tentado ao longo de todo este período, não é? Já vamos em quase 1 ano e meio desde a escalada de fevereiro do ano passado,
e a verdade é que a retórica política dos líderes europeus tem sido que a Europa é o espaço de liberdade, ou seja, que esta guerra é uma guerra pelos nossos valores, e que entre esses valores é o valor da liberdade, mas simultaneamente temos comportamentos que nos fazem questionar isso mesmo, seja haver jornalistas presos, recordo o caso de Pablo Gonçalves na Polónia, recordo o caso de Julian Assange em Inglaterra, não é? Para além dos casos que mencionou, seja a censura à RT, à Sputnik, outros meios russos, não é? Porque, de facto, se nós não consideramos os nossos telespectadores crianças, não é? Porque é que nós precisamos de censurar esses meios? Não é? Ou seja, qual é que é o objetivo ao censurar aquilo que vem do outro lado? Se nós somos adultos, maduros e capazes de analisar a informação, naturalmente a União Europeia fala que são meios que promovem a desinformação e a propaganda. Mas o facto é que, olhando para aquilo que tem acontecido em muitos dos nossos órgãos, também não tem fugido muito dessa linha. E Bruno, isto também surge porque tu estiveste presente no terreno e a forma como as tuas reportagens eram apresentadas e como as fizeste e a visão que deste destas reportagens criou também algum burburinho e algumas figuras, não vou dizer proeminentes, mas figuras conhecidas do público começaram de alguma forma a falar contra a tua visão e as tuas reportagens. Sim, houve várias personalidades, digamos assim, da política nacional, também do jornalismo, que me acusaram de ser parcial e de estar do lado pró-russo. Não é assim. Ou seja, eu trabalhei, de facto, no lado controlado pelas forças pró-russas, filo entendendo que havia que estar também daquele lado, e o facto é que ninguém aqui, ou pelo menos eu nunca pedi ou quis, que não se desse o lado ucraniano. Eu acho que é fundamental que isso aconteça, não é? Ou seja, as forças russas também cometem crimes de guerra e, portanto, isso deve ser denunciado, isso deve ser retratado e isso deve passar nos nossos meios. Agora, acreditar que não deve haver jornalistas ocidentais a trabalhar no lado controlado pelos russos, porque isso, no fundo, gera aqui um problema, que é contradiz toda a narrativa e propaganda que vem não só do lado ucraniano, mas também da União Europeia. Acho que é um problema grave. Olha, e Bruno, deixa-me mencionar algumas das pessoas que falaram sobre isso. Era na altura secretário de Estado e agora é o João Galamba, uma pessoa com, de facto, uma ética fantástica. Como nós sabemos, que parece que alinhou as perguntas, mas não alinhou as respostas, sabia, não sabia. A jornalista Fernanda Câncio, é Fernanda? Fernanda Câncio, que enquanto namorou com José Sócrates, ele portou-se sempre bem, e depois Ana Gomes, que eu assisti pessoalmente a uma entrevista que ela deu a um órgão de comunicação chamado Fumaça, onde falou da corrupção de tudo e todos, menos da do PS. Eu peço desculpa fazer esta análise, mas de facto isto quase que são medalhas de hipocrisia. Alguém que tem este tipo de comportamentos dizer-te a ti o que é que tu podes noticiar ou não. Eu não entrando em comentários sobre a vida pessoal dessas pessoas, de facto, eu acho que há aqui um grande problema. Em primeiro lugar, que tínhamos um membro do governo a criticar e questionar um jornalista, isso por si só é grave, porque é o poder político a tentar intrometer-se no trabalho de alguém que, sobretudo, está numa zona de conflito. Ana Gomes fez algo também muito grave, que foi tentar que o órgão de comunicação para o qual eu trabalho várias vezes deixasse de me comprar peças, não é? A Fernanda Câncio o que fez foi criticar o conteúdo do meu trabalho, dizer que eu não era capaz, dizer que eu estava a trabalhar a soldo da Rússia e um conjunto de outras mentiras, e ela, sendo jornalista, é ainda mais grave, porque é a minha camarada de profissão, entre jornalistas chamamos-nos camaradas, e, portanto, tem aí, por si só, um grau de desfaçatez, nem que seja
porque ela, ainda agora há poucos dias, ela pediu a solidariedade para o jornalista norte-americano que está preso na Rússia, fez isso bem, criticando o Lula, porque o Lula só pedia a libertação do Julian Assange. E, portanto, Fernanda Câncio, que nunca disse uma palavra sobre Pablo Gonçalves, naturalmente tem uma inclinação. Tem uma inclinação política, tem uma inclinação ideológica, tem uma leitura do mundo, mas isso, para mim, pouco importa, porque as convicções de cada um, todos nós as temos, e ainda bem que as temos, o que importa é o nosso trabalho. Nós devemos ser julgados por aquilo que fazemos, não pelos nossos pensamentos, não por aquilo que fazemos na nossa vida pessoal. E, portanto, é só isso que eu peço. Que quando eu trabalho, julguem o meu trabalho, julguem o que eu faço e não o que é que eu faço na minha vida pessoal, no dia-a-dia, qual é que é o meu pensamento político. Até porque depois, em consequência disso, houve logo uma notícia que disse que tu tinhas sido vereador eleito pelo Partido Comunista na Câmara Municipal da Amadora, se não deputado da Assembleia Municipal. Mas há algo que tu dizes e que eu penso que é profundamente e intelectualmente honesto, é de que não existe ninguém sem as suas convicções. E é possível ser jornalista gerindo numa conversa com alguém que tenha convicções opostas a informação e as perguntas de uma forma isenta. Eu acho que sim. Eu acho que no jornalismo há um conjunto de ferramentas que nos permitem trabalhar com o máximo de objetividade e imparcialidade. Ou seja, tentar superar todos os constrangimentos que nós temos a nível pessoal, seja as convicções, e constrangimentos não são pessoais, nomeadamente a linha editorial do órgão onde se trabalha, aquilo que o editor vai dizer ao fim do dia, olha, pá, não metas isso assim, isso vai contra aquilo que nós pensamos e, portanto, não pode ser assim, não é? Ou seja, os constrangimentos não são apenas de ordem pessoal das convicções. Há todo um conjunto de constrangimentos. Sim. E nós, enquanto jornalistas, temos que conseguir superar isso. Só para recordar às pessoas, uma reportagem não vai para o ar sem passar por uns quantos filtros, não é? Claro, não é? E esses filtros, naturalmente, também são constrangimentos. E, portanto, parece-me bastante audacioso acreditar que alguém, só por ter sido candidato e ter sido eleito por um partido, deixa de poder ser jornalista. Primeiro porque os jornalistas têm tantos direitos como qualquer outro cidadão. Em segundo lugar, porque o facto de eu ter sido eleito por determinado partido é o que faz com que muita gente não concorde com eu ter tido ou ter uma atividade política na minha vida pessoal. Porque não vemos ninguém a questionar o facto de o fundador do Expresso ser o militante número 1 do PSD. Não é? Isso não é um problema. Ou seja, que o grupo empresa seja liderado pelo fundador do PSD, e isso nós podemos ver, expressa-se, nomeadamente na SIC, vemos um conjunto de comentadores alinhados à direita, sobretudo com o PSD, e ninguém questiona isso. E tal como, por exemplo, ninguém teve nenhum problema a seguir à intervenção do nosso primeiro-ministro na SIC ser o irmão dele que está lá para comentar essa intervenção. Ou seja, se o facto de ser irmãos não condiciona, o facto de tu seres deputado eleito pelo PCP também não deve condicionar. É isso que tu dizes, não é? Eu acho que não deve condicionar, sobretudo porque, naturalmente, quem veja o meu trabalho poderá pensar à partida, de início, se não estiver atento, que eu estou a fazer um trabalho alinhado com as minhas ideias. Mas não é assim. Eu denunciei um conjunto de denúncias no Donbass contra a Rússia. Ou seja,
Eu, no meu trabalho, limitei-me a mostrar aquilo que vi. Não inventei, não tentei criar uma imagem que se adequasse àquilo que eu penso. Foi, muitas vezes, contra aquilo que nós ouvíamos, ou seja, era o contrapeso daquilo que nós ouvíamos. Mas ainda antes de ir aí, e porque os jornalistas se chamam camaradas uns entre os outros, qual foi a reação do Sindicato dos Jornalistas quando tu estiveste debaixo de fogo? Permite-me a expressão. Não foi nenhuma, a não ser o Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, de facto, defendeu que jornalistas estão a trabalhar em contexto de guerra devem ser protegidos. A atual direção do Sindicato dos Jornalistas optou por não me defender, fez uma declaração muito fugaz a dizer que se eu precisasse que me arranjava um advogado, mas os sindicatos não servem apenas como escritório de advogados. Os sindicatos têm um trabalho político-sindical para defender os seus associados quando assim é necessário. E a mim parece-me que aquilo que aconteceu comigo foi grave o suficiente para ter direito a uma defesa política do meu direito a informar com liberdade e sem pressões. Não é? E, portanto, pareceu-me grave que isso tenha acontecido. Acho que não é a primeira vez, esta direção é manifestamente conhecido, que não me identifico com ela, mas de facto parece-me que o sindicato tem esse dever, o dever de defender os seus associados. E o setor do jornalismo. E não é só, se calhar, quando há estas possibilidades de haver despedimentos em massa, mas também quando um jornalista acaba por ver truncada o seu trabalho. Eu acho que as pessoas não têm, às vezes parece que não têm noção, mas eles têm essa noção de que muitas vezes eu trabalhei em situações de risco muito elevado. Não fiz nunca jornalismo de hotel, nunca estive a centenas ou milhares de quilómetros da linha da frente. Praticamente 90% do meu trabalho foi feito em cidades a cerca de 5, 10 quilómetros da linha da frente e, portanto, eu acho que... Será que eles têm a noção de que tu serias um alvo apetecível? E vou-te dizer porquê. Porque sendo o único jornalista, em muitos desses momentos, o único jornalista ocidental a cobrir o lado russo, poderia ser uma medalha valiosa a abater por parte das forças contrárias? Não sei se poderia dizer isso. Sei que, em determinado momento, como consequência de todas estas pressões, de ter havido uma campanha nas redes sociais contra mim, de se ter apontado o dedo como putinista, como pró-russo, como avançado do Kremlin, um conjunto de outras expressões foram usadas, coloco naturalmente, porque... um jornalista, eu já trabalhei com vários jornalistas, já houve jornalistas que estiveram dos dois lados, não é? Eu sinto que não posso fazer isso. Ou seja, sinto que tenho a cabeça a prémio e precisamente por causa desta campanha. Digamos que a Ucrânia tem um site, o Mirotvorets, onde é uma espécie de lista negra, onde estão milhares de pessoas, entre elas muitos jornalistas, alguns deles ocidentais, e que naturalmente várias destas pessoas, quando são abatidas, aparecem neste site com a cara iluminado. Repete lá isso outra vez, porque não é nada disso que nós ouvimos, não é? Porque, de facto, a virtude está do lado da Ucrânia, segundo aquilo que vamos ouvindo. Estás-me a dizer que as forças ucranianas, ou alguém controlado e financiado pela Ucrânia, tem um site como se fosse uma lista negra de pessoas? Há um site que se chama Mirotvorets, que pode ser consultado na internet. Aliás, é curioso porque tem a localização onde está, ou seja, do servidor onde está o site, que é Langley, que é precisamente a cidade onde está a CIA. Nos Estados Unidos. E tem uma lista com milhares e milhares de pessoas. E o que acontece, como eu disse, é que quando uma dessas pessoas é abatida ou é presa, a foto dessa pessoa aparece como uma cruz vermelha a dizer iluminado.
Tem o perfil, tem alguns dados pessoais das pessoas, há jornalistas, há músicos, há intelectuais, o Roger Waters está nesta lista, por exemplo. Há vários jornalistas nesta dos Pink Floyd. Sim, nesta lista. E é uma coisa absolutamente normal. Eu lembro que alguns líderes europeus, na altura alguns dirigentes alemães, pediam que as autoridades ucranianas fechassem este site. Isto nunca aconteceu, porque este site, quando foi criado na altura, foi criado com gente ligada ao Ministério da Administração Interna da Ucrânia, às forças de segurança da Ucrânia, e, portanto, há toda uma teia de ligações muito obscuras entre aquilo que é o poder ucraniano. Este site não foi criado durante este governo, durante o governo de Zelensky, foi antes, foi na altura... Sim, porque o conflito não é recente de todo, não é? Aquilo que se passa no Donbass, e permite-me aqui também uma questão, é que tu muitas vezes utilizaste as tuas redes sociais para mostrar algumas particularidades daquilo que ias vendo, e uma delas é uma foto com o Mein Kampf, o livro escrito pelo Hitler, com uma bandeira ucraniana. O facto de mencionar muitas vezes o batalhão Azov como sendo um batalhão nazi. E Bruno, só mesmo quem estivesse muito distraído com programas de pessoas fechadas numa casa, vigiladas, e depois vamos votar para quem sai ao fim de semana, é que não tinha a noção da proeminência da extrema-direita e do nazismo naquela zona da Ucrânia, para já não falar em toda a Ucrânia. Achas que muitas das coisas que tu mostravas retiravam essa virtude, por assim dizer, de ofendido aos ucranianos? Eu acho que sim, e acho que quem trabalha do outro lado, no lado controlado pela Ucrânia, terá mostrado muitas desvirtudes, neste caso, por parte da Rússia, ou seja, crimes que foram cometidos, etc. Eu fiz o meu trabalho do outro lado. O meu trabalho do outro lado foi mostrar aquilo que aconteceu com a população civil, não só desde fevereiro de 2022, mas desde 2014. Eu estive no Donbass em 2018 e havia uma guerra civil em curso. Na altura, pude conhecer em primeira mão, ou seja, quando aconteceu esta escalada em fevereiro do ano passado, para mim era uma coisa perfeitamente familiar, porque eu conhecia as pessoas, sabia o que tinha acontecido. Agora, na altura, quando aconteceu este caso do livro de Mein Kampf, acho que foi se calhar o momento que gerou mais polémica nas redes sociais, em que eu fui mais atacado, e precisamente porquê? Em primeiro lugar, sobretudo Fernanda Câncio, Ana Gomes, etc., tentaram dizer que tudo aquilo era uma montagem. Eu, de facto, fui acompanhado, aquilo era uma casa, alegadamente as autoridades diziam que aquilo era a casa de um importante líder neonazi daquela localidade, Rubiznia, e na altura entrávamos nessa casa acompanhados de soldados das milícias pró-russas, com vários jornalistas, não fui o único. Na altura eu até achei, como não tinha forma de aferir se de facto tudo aquilo que eu estava a ver era verdade ou não, decidi que aquilo não ia passar na televisão, e a única coisa que eu fiz foi publicar uma foto nas redes sociais de algo que um camarada meu encontrou na casa. Porquê? Porque quando nós entramos na casa... E não era só tu? Não era só eu. Quando entramos na casa, a sala estava cheia de faixas, bandeiras, propaganda nacionalista, neonazi, sobretudo ligada, creio eu, ao batalhão Aidar. Naquela zona é o batalhão neonazi que se destacava. E, ou seja, no fundo, o que me parece ter acontecido é as autoridades agarraram todos os elementos que havia naquela casa de teor neonazi e meteram na sala para os jornalistas poderem filmar e fotografar. Eu não gosto de trabalhar assim. Contudo,
um camarada meu, no meio daquilo tudo, decidiu meter-se pela casa adentro. E quando dizes camarada, estás a falar de outro jornalista? Sim. Ok, só para... Sim. E descobriu, lá no meio daquela confusão toda, a casa estava toda vasculhada, descobriu o livro de Mein Kampf. E aí eu senti que aquilo podia ser uma coisa fidedigna, porque raio é que as autoridades pró-russas não haviam de pôr ali na sala à frente, à disposição dos jornalistas, o elemento mais visível, mais impactante, não é? Okay. E eu, ainda assim... Portanto, o livro não estava naquela posição, estava arrumado lá numa das estantes. Nós pusemos o livro em cima do sofá. Para contextualizar. Tirámos a foto e eu, na altura, não houve nenhum trabalho publicado sobre isto, decidi partilhar esta foto nas redes sociais. Isto gerou uma confusão tremenda, não é? A dizer que eu tinha feito uma montagem, que eu estava a tentar mostrar as forças ucranianas como neonazis, como se fosse preciso eu ir buscar um livro, como se isso fosse a única prova, como se não houvesse reportagens nos jornais, na BBC, no The Guardian, no Público em Portugal, a dizer que a Ucrânia era um viveiro de neofascistas onde os europeus iam treinar todos os anos. Os próprios emblemas que eram utilizados, as figuras que eram utilizadas por esses batalhões. E achas que, de alguma maneira, como é que tu lês a cobertura jornalística do conflito, utilizando o mainstream em Portugal e no resto da Europa? Eu acho que globalmente é muito parecida. Eu acho que temos de perceber, em primeiro lugar, que em qualquer guerra há propaganda. A propaganda é usada pelos dois lados, a seu favor, que é normal. Ou seja, a informação ou a desinformação é sempre uma ferramenta da própria guerra e, portanto, os dois lados tentam influenciar os jornalistas, meios de comunicação social, e isso acontece. Acontece tanto na Rússia como acontece deste lado. O que me parece particularmente grave é que tínhamos esta retórica de que defendemos estes valores da liberdade, da democracia, da liberdade de informação, mas depois a narrativa oficial, a narrativa dominante, tenta mostrar apenas um lado. E digo isto porquê? Porque eu tive 8 meses no total no Donbass e noutras regiões também controladas pela Rússia, nomeadamente Zaparógia, e nesses 8 meses houve um momento em que eu era o único jornalista a trabalhar para meios ocidentais em todo o Donbass. Quando havia do outro lado, havia momentos em que eu era o único português, isso é um facto. Embora depois, há pouco tempo, tenha estado outro jornalista da Antena 1. Mas, a esmagadora maioria do tempo, eu era o único jornalista português, ocidental, algumas vezes. Okay. Mas, sendo o único jornalista português, do outro lado havia sempre 5, 6, 7, 10, 20, 30, em alguns momentos, digo eu, pode ter chegado à meia centena de jornalistas portugueses no terreno, logo no princípio. Não, portanto, do lado a acompanhar as forças ucranianas. E porquê é que não há um investimento? Porquê é que não há uma procura de ter repórteres do lado controlado pelas forças russas? Até porque várias vezes eu disse, eu acho que deve haver repórteres dos dois lados. Eu estou disponível até para ajudar os meus camaradas que quiserem vir a trabalhar no Donbass. Vários camaradas vieram falar comigo, alguns deles tentei ajudá-los. Houve algum que disse que queria, mas que o seu órgão de comunicação social não queria, não é? Deixá-lo ir. E, portanto, esta é a realidade que temos. Ou seja, e só para afirmar isto para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes, estamos a conversar com o Bruno Amaral de Carvalho, jornalista, esteve no Donbass. Estás-me a dizer que meios de comunicação social nacionais, tendo a possibilidade de ter um jornalista a acompanhar o conflito do lado russo, preferiram não o fazer. Sim. E será que as pessoas têm a noção de que toda esta encenação de que acusam as forças russas de fazer também pode acontecer do lado ucraniano? Aliás, histórias também não faltam em relação a isso. Sim. Há muitos... Ou seja, eu assisti e fui testemunha disso, não é? Fui testemunha, ou seja, não me contaram, eu vi.
bombardeamentos sobre zonas civis, zonas residenciais, sobre hospitais, sobre hotéis, escolas, etc. Isso aconteceu de facto. Bombardeamentos feitos pelas forças ucranianas? Sim, pela artilharia ucraniana sobre a cidade de Donetsk, sobretudo, onde eu estive mais tempo, e aí, de facto, assisti a todo o tipo de... São crimes de guerra, não é? Ou seja, não só civis mortos porque estavam a passar no local errado à hora errada, não é? Seja porque autocarros foram atingidos por projéteis. Lembro-me de um hotel que é o hotel Donbass Palace, o mais conhecido hotel de Donetsk, um hotel histórico, aliás foi a sede da Gestapo quando a Alemanha nazi ocupou a região. Aquela era a sede da Gestapo, um hotel de 5 estrelas, onde havia muitos jornalistas no seu interior, e a Ucrânia lançou vários projéteis sobre este hotel. Morreu uma mulher à porta do hotel. A parte, ou seja, digamos que toda a parte, o resto de chão do hotel ficou parcialmente destruído, e quando nós estávamos a trabalhar em frente ao hotel, a reportar aquilo que tinha acontecido, a Ucrânia volta a bombardear. A maior parte dos jornalistas fogem para dentro do hotel para se protegerem. Eu curiosamente, estava fora do hotel, tentei manter-me algum tempo com outro jornalista venezuelano que trabalha para a Telesur, o Alejandro Kirk, e nesse momento começam a bombardear. Eu depois decidi que era melhor proteger-me, fui para dentro do hotel também, e nesse período morreram 6 civis. Ali ao lado, a poucos metros, num parque pedonal, no Boulevard Pushkin. Mas isto é apenas um exemplo. Este jornalista de que estou a falar, o Alejandro Kirk, pouco tempo depois, estava a trabalhar na Praça Lenin, praça central da cidade de Donetsk. Tinha havido um bombardeamento, havia 2 civis mortos dentro de um carro que estava em chamas, uma carrinha. Ele estava a filmar e a Ucrânia volta a bombardear o mesmo lugar, e ele é ferido. Foi ferido no ombro e no olho. Felizmente continua com... Não foi com gravidade. Não foi com gravidade, tem uma pequena peça de metal dentro do ombro. Os médicos decidiram que não valia a pena. Ficou com fragmento. No olho sangrou, mas felizmente não perdeu a visão. Mas, portanto, estamos a falar de bombardeamentos diários sobre uma cidade que não tem posições militares. As posições militares estão fora da cidade, na linha da frente, sobretudo, e é como eu digo. E porquê que tu achas que o mainstream não noticia isto? Ou seja, não é só porque não têm lá jornalistas, porque poderiam colocá-los com facilidade. Mas esse mesmo mainstream tem acesso a jornalistas como tu ou como esse teu colega, mas eles optam por não me dar estas notícias. Sempre que são ações ucranianas. Eu acho que, em primeiro lugar, é uma opção editorial. Não é? É uma opção editorial porque isso é visível. Praticamente sempre que morrem civis em Donetsk, não saem notícias de que isso acontece, não é? E quando acontece a mesma coisa no lado ucraniano, ou seja, quando a artilharia russa ou quando a aviação russa provoca mortes de civis, isso é notícia e passa durante horas em todos os canais, e ainda bem que isso acontece, mas a mesma coisa não acontece do outro lado. Da mesma forma que a CNN Portugal optou por comprar trabalhos meus, e, portanto, mostrar, em parte, aquilo que acontece do Donbass, outros canais podiam tê-lo feito e não o fizeram, não é? Portanto, há aqui uma opção que é feita, e essa opção é uma opção editorial que corresponde a uma opção política. Bruno, e não achas que isto agora a título pessoal, o João e o Bruno a conversar, se de facto, se víssemos os dois lados do drama, não seria mais fácil começar imediatamente a tentar construir pontes para uma paz? Porque senão dá a ideia sempre de que, de facto, há uns completamente maus e outros completamente bons. Logo no princípio do conflito, digamos em março, houve conversações de paz na Bielorrússia. Representantes ucranianos e representantes russos encontraram-se
para tentar chegar a um acordo mínimo que parasse as hostilidades. As autoridades ocidentais pediram às autoridades ucranianas para parar com essas conversações, dizendo que iriam dar todo o apoio à Ucrânia para que se pudesse libertar da Rússia o mais rapidamente possível, ou seja, pela força, ou seja, resolver o conflito pela força. Passou 1 ano e meio e percebemos claramente que isso não está prestes a acontecer. Apesar de falar de uma possível contraofensiva, a verdade é que estamos a falar da Federação Russa. Estamos a falar do maior país do mundo, não estamos a falar de uma guerra entre a Ucrânia e a Polónia. E, portanto, como em qualquer guerra, normalmente termina com acordos de paz, ou seja, com concessões das duas partes. Naturalmente que a Rússia teria que fazer concessões, a Ucrânia teria de fazer concessões. Estes são os pontos de partida apresentados por diferentes entidades, seja a China, seja... Eu lembro-me de haver um tweet feito pelo Elon Musk em que ele apresentava como possível solução um referendo em todas as regiões e em que a população pudesse decidir o que queria fazer parte da Rússia, queria fazer parte da Ucrânia, queria ser independente, etc. Na altura, isso foi violentamente criticado pelo próprio Zelensky, e o facto é que tem que haver aqui um passo para o diálogo. Os Estados Unidos acusaram a proposta chinesa de ser pouco credível. Mas a proposta chinesa pode ser apenas um ponto de partida. Ela não tem que ser aquilo que será o acordo final. Ou seja, eu acho que tem que haver espaço, pelo menos, para os representantes dos dois países, da Ucrânia e da Rússia, para sentarem numa mesma mesa e partirem de mínimos para conseguirem ter aqui um mínimo acordo, nem que seja para parar as hostilidades. Um cessar-fogo já seria importante. Olha, e dentro da sequência de acontecimentos, como é que tu lês algo que foi notícia recente, mas creio que eventualmente já terá sido desmentido, que era a possibilidade da saída do grupo Wagner é público os atritos que tem havido entre o grupo Wagner, nomeadamente o seu líder, Prigozhin, e o Ministério da Defesa russo. Isso tem acontecido ao longo de vários meses. Ele acusa a Rússia de não dar munições suficientes para os seus homens continuarem a avançar no terreno. Na altura houve ali alguns desenvolvimentos. Agora, nos últimos dias, as coisas escalaram. E Prigozhin anunciou que as tropas do grupo Wagner iam abandonar a cidade de Artyomovsk, o nome ucraniano é Bakhmut, e nesse sentido serem substituídas, por sugestão dele, pelas tropas chechenas de Kadyrov. Entretanto, parece que o Kremlin cedeu às reivindicações de Prigozhin e parece que já enviou mais munições, mas sobretudo há quem diga que isto também pode ser uma encenação, não é? Isto pode ser uma encenação apenas para que o mundo, digamos, ocidental se foque nesta ideia de que há uma divisão entre Prigozhin... Essa é a grande questão da guerra, é uma grande questão, a informação e a contra-informação. Pode ser desinformação. Mas utilizando esse aspecto, por exemplo, como é que tu lês o ataque da drone ao Kremlin, que já alguns dizem que é uma encenação por parte de Moscovo, ou, por exemplo, quando já jornalistas americanos noticiavam que, de facto, o Nord Stream 2, as explosões tinham sido provocadas por forças ocidentais, mas agora parece que a Dinamarca diz que foram forças russas. Como é que nós e a comunicação social e nós, cidadãos, podemos ler isto? Em primeiro lugar, a Ucrânia raramente reivindica qualquer um destes ataques. Por exemplo, há poucos dias houve um novo atentado contra um escritor e ativista russo, pró-russo. Ficou gravemente ferido, o motorista dele morreu no atentado. E, uma vez mais, o que a Ucrânia fez
é acusar grupos de oposição a Putin, grupos internos, de ter feito isto. E, no fundo, essa tem sido sempre a posição oficial da Ucrânia, que é de cada vez que há um atentado dentro da Rússia, é acusar ou atribuir a autoria desses atentados à própria oposição russa, com o objetivo também de dar a ideia de que há uma divisão interna na Rússia. Naturalmente, eu não posso assegurar se foi ou não uma encenação o ataque do drone ao Kremlin. Mas é curioso que, uma vez mais, se atribua à Rússia a responsabilidade de se auto-atacar. Isto tem sido desde o princípio. Lembro que havia teorias que diziam que quando se matou a filha do Dugina, Daria Dugina, em Moscovo, na altura havia quem dissesse que isto era o próprio Kremlin a tentar eliminar possíveis posições mais desconfortáveis, mais radicalizadas dentro daqueles que apoiam a guerra. E, portanto, há sempre este duplo objetivo, seja atribuir os atentados a grupos de oposição interna, seja dizer que é Putin que está a tentar eliminar possíveis adversários internos, com uma ideia de que a Rússia terá destruído o seu próprio pipeline, o seu próprio gasoduto, que é uma versão questionada até pelos próprios norte-americanos, através de jornais como o Washington Post, não é? E entramos sempre nesta linha, não é? Que é, quando destruem o gasoduto, dizem que foram os russos que destruíram o seu gasoduto. Na altura, quando foi a destruição da ponte, também havia quem dissesse que tinham sido os próprios russos a fazê-lo. E, portanto, entramos aqui numa linha de tal forma, de uma propaganda tão óbvia que eu acho que ninguém acredita. Já para não falar de reportagens que foram feitas com imagens de festejos de jogos de futebol ou imagens que foram feitas com jogos de computador, como sendo do conflito. E Bruno, nós estamos já nos 3 últimos minutos da nossa conversa. E vamos voltar ao papel da comunicação social num Estado de direito democrático. De facto, temos que preservar este jornalismo livre e temos que ter cidadãos que têm acesso ao maior número de fontes possíveis para que possam usar o seu pensamento crítico e fazer as suas escolhas. Eu acho que tem de ser assim, mas não apenas no caso, temos falado da guerra, amplamente, claro. Não é? E de facto devia haver uma diversificação da cobertura mediática, porque não deixa de ser curioso que até hoje os grandes meios de comunicação social estiveram sempre do lado, digamos assim, do invasor. Não é? Ou seja, até agora praticamente todos os conflitos, seja a invasão do Iraque, seja a invasão da Líbia, do Afeganistão, a comunicação social esteve praticamente sempre alinhada com aquilo que era a versão do invasor. Sim, mas quando foi a primeira invasão do Afeganistão pelos russos, já não. Isso não, mas recordemos que aquilo que é conhecido como a invasão dos russos ao Afeganistão foi um pedido das autoridades afegãs para a intervenção, da mesma forma que as autoridades sírias pediram a intervenção da Rússia e, portanto, até agora não me recordo que as autoridades do Iraque ou do Afeganistão ou da Líbia tenham pedido aos Estados Unidos para ali intervir. Mas queria só dizer isto porquê? Porque o desequilíbrio da cobertura não acontece apenas na questão da guerra, acontece no dia-a-dia, nas nossas vidas. Os sindicatos são silenciados, a luta dos trabalhadores, dos moradores, das mulheres, etc., são permanentemente silenciados e merecem ter voz nos órgãos de comunicação social. E acho que a primeira grande experiência, podes não concordar, mas para mim a primeira grande experiência nessa censura começou precisamente há 3 anos atrás,
com a questão da Covid-19 e a forma como deveríamos combatê-la. Bruno Amaral de Carvalho, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar de segunda-feira, onde demos o pontapé de saída, então, a mais uma semana de conversas. Quero relembrar que pode rever estas conversas na playlist do Isto é o Povo a Falar do YouTube, no canal da Curiacos TV, mas também pode colocar lá o seu like, o seu gosto, as suas partilhas, também no Facebook e no Instagram. Resta desejar-lhe um resto de uma boa noite e dizer quando consigo amanhã à mesma hora. Boa noite, obrigado.